Então, esse paciente ele foi diagnosticado com câncer hipermetabólico, que tem uma prevalência alta de desnutrição, está localizado numa região que pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, também devido à localização, né, e devido até ao tamanho, né, o estadiamento desse tumor, pode acabar gerando efeitos colaterais, né, sintomas do próprio tumor que podem atrapalhar essa ingestão alimentar, gerando ali uma baixa ingestão alimentar. Então, todos esses fatores, né, essa característica do paciente já favorece ali um risco para o estado nutricional e é ali um paciente que a gente tem que prestar bem atenção no pré-cirúrgico, né? Olá, Nutri! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como você pode se tornar referência na sua região na área da nutrição oncológica e conquistar a sua estabilidade financeira. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema do nosso programa Vida com Qualidade de hoje é pós-operatório no câncer de cólon e reto. Bom, Nutri, já tem IGTV meu falando aqui sobre câncer de intestino, tá super interessante, então depois desse daqui, corre lá para assistir, mas de maneira resumida, o câncer de cólon e reto, né, é um câncer bastante incidente, ele está entre os 3 principais cânceres, né, em homens e mulheres, e ele é considerado o segundo câncer de maior mortalidade. E dentre os cânceres, né, ele recebe grande influência dos fatores ambientais modificáveis, e dentro desses fatores ambientais modificáveis tem também a questão da alimentação como um dos fatores principais. E o que é um fator ambiental modificável? É aquele que a gente consegue modificar, intervir, prevenir, tá? E dentre esses fatores ambientais modificáveis, como eu comentei, tem a alimentação. E pensando na alimentação, quais são os fatores considerados de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer, né? Nós temos ali o consumo excessivo de carnes vermelhas, então superior aí a 500 gramas semanais. O IARC, né, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, recomenda inclusive que a ingestão de carne vermelha seja inferior a 300 gramas semanais. Nós também temos aí como um fator de risco considerável o consumo de bebidas alcoólicas e o consumo de carnes processadas. Então, as carnes processadas, elas não entram, né, naquela recomendação de carne vermelha. Pelo contrário, as pesquisas indicam, né, que o consumo diário de 50 gramas de carnes processadas, né, peito de peru, presunto, salsicha, os embutidos de maneira geral, eles aumentam em até 23% o risco para o desenvolvimento do câncer de cólon e reto. Além disso, né, uma alimentação com uma característica mais inflamatória. Então, o que é uma alimentação inflamatória, né? É uma alimentação que contém ali alimentos ultraprocessados, ricos em químicos, né? Então, conservadores, realçadores de sabor, enfim, aditivos alimentares. Uma alimentação rica em açúcar e também em carboidratos simples, farinhas processadas. E também, pensando aí em outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de cólon, nós temos o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso, ou seja, o excesso de gordura corporal, que está também relacionado, né, atrelado à alimentação e também ao sedentarismo. E como fatores protetores para esse tipo de câncer, nós temos hoje de maneira evidenciada uma alimentação com uma característica anti-inflamatória, rica em vegetais, ricas em alimentos de origem vegetal, então grãos, cereais, consumo adequado de fibras, né? Então em torno aí de 30 gramas de fibras, né? Pensando em consumo diário. E também a manutenção de um peso saudável. E aí, quando a gente pensa no câncer de cólon e reto, não tem como a gente não falar da prevalência de desnutrição, né, para os pacientes diagnosticados com esse tipo de câncer. Então, como eu comentei no início do vídeo, esse câncer ele é considerado em segundo lugar, né, o segundo tipo de câncer de mais alta mortalidade, e muito dessa mortalidade tem a ver sim com o estado nutricional, né? Então, com essa desnutrição.
Então, a prevalência de desnutrição para esse tipo de câncer fica em torno aí de 60%. Então, é algo considerável, né? Então, nós, como nutricionistas que atendemos pacientes oncológicos ou temos vontade de atender, precisamos ter isso em mente, visto que é um câncer comum, né? Então, vamos encontrar pacientes diagnosticados com esse tipo de câncer no hospital, nos ambulatórios, no nosso consultório. É comum também que um paciente que a gente acompanha, né, pensando se esse paciente, no paciente que a gente acompanha, se ele for desenvolver um tipo de câncer, é um câncer consideravelmente comum, então pode ser que um paciente que a gente acompanha que não tenha nada a ver com oncologia desenvolva esse tipo de câncer. E aí, Nutri, o que você vai fazer? Você vai cuidar, você vai atender de qualquer maneira, você vai encaminhar, ou você vai buscar conhecimento e atender da melhor maneira possível um paciente que já era teu e confiou em você a saúde dele, hein? Então, isso é um fator importante da gente levar em consideração. Além disso, temos que levar em consideração que esse paciente tem ali uma prevalência de risco nutricional elevada e nós precisamos correr contra o tempo em relação a esse tipo de paciente, tá? Além disso, é importante nós termos em mente que por ser, né, um câncer no trato gastrointestinal, numa região, né, ali de absorção, né, numa região ali, enfim, com contato direto com o que esse paciente come, seja alimentos benéficos, ricos em compostos bioativos, substâncias quimiopreventivas, bem como alimentos inflamatórios, rico em substâncias químicas, né, que vai ali gerar uma inflamação, um aumento do estado pró-inflamatório e um aumento na liberação de radicais livres e toxinas, nós temos que ter em mente isso, né, porque é uma região ali com contato direto com o que o paciente come. Então, seja para o lado bom como para o lado ruim, a absorção é muito mais rápida e a influência desse alimento naquelas células tumorais acontece de uma maneira muito mais rápida. Então é importante que a gente tenha isso em mente na hora de montar um plano alimentar e orientar o nosso paciente, né, sobre a importância do que ele come, pensando num câncer existente no trato gastrointestinal, tá bom? Bom, então pensando, né, na questão do tratamento, né, que hoje é o tema do nosso bate-papo, da nossa discussão, o tratamento cirúrgico ele é extremamente comum para esse tipo de câncer, né? Então, seja com caráter curativo, num tratamento adjuvante, ainda mais quando esse diagnóstico é um diagnóstico precoce, né? O tumor ele tá localizado. Então, normalmente a cirurgia ela recebe a indicação de um tratamento adjuvante que pode ser associado ou não à quimioterapia, ou em algumas situações, dependendo, né, do estadiamento desse tumor, o tratamento ele pode ser neoadjuvante, então a quimioterapia ela vem em primeiro lugar, com o objetivo ali, né, de reduzir a massa tumoral e posteriormente a cirurgia para retirar a massa tumoral residual que ficou ali naquela região. Então, é muito comum, extremamente comum, que os pacientes diagnosticados com câncer de cólon e reto sejam submetidos em algum momento à cirurgia. E o procedimento cirúrgico por si só, ele acaba aumentando ali o risco, né, para uma perda de peso, para uma desnutrição, ele acaba gerando um impacto negativo no estado nutricional desse paciente, né? Então, é muito importante a gente imaginar agora como que é esse paciente que chega para nós com câncer de cólon e reto, né? Então, antes da cirurgia, vamos parar para pensar. Então, esse paciente ele foi diagnosticado com câncer hipermetabólico, que tem uma prevalência alta de desnutrição, está localizado numa região que pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, também devido à localização, né, e devido até o tamanho, né, o estadiamento desse tumor, pode acabar gerando efeitos colaterais, né, sintomas do próprio tumor que podem atrapalhar essa ingestão alimentar, gerando ali uma baixa ingestão alimentar. Então, todos esses fatores, né, essa característica do paciente já favorece ali um risco para o estado nutricional e é ali um paciente que a gente tem que prestar bem atenção no pré-cirúrgico, né? Até porque o estado nutricional desse paciente no
pré-operatório vai influenciar no seu desfecho clínico, né, em como ele vai se recuperar no pós-operatório. Então é muito importante que a gente cuide desse paciente no antes da cirurgia também e não somente no depois dessa cirurgia. E aí pensando num paciente que é submetido a essa cirurgia, então além de todas as características que eu já comentei aqui com você, ele é um paciente que acabou de sair de uma cirurgia, né, uma cirurgia de grande porte no trato gastrointestinal, que vai exigir manejos, que vai exigir ali a adaptação da consistência dessa alimentação, que vai desencadear efeitos colaterais no pós-cirúrgico, né? Então, efeitos como, por exemplo, alteração no trânsito intestinal, distensão, cólica, flatulência, e tudo isso vai impactar na ingestão alimentar. Além disso, quando nós falamos de um paciente que é submetido a uma cirurgia de grande porte no trato gastrointestinal, nós temos que ter em mente o período de jejum que esse paciente vai ser submetido no pré e no pós-operatório. Então, pensando em um paciente que já chega para nós com perda de peso ou risco nutricional, ele ainda vai ficar em jejum por um dia ou mais, né? Então, isso tem um impacto grande no estado nutricional desse paciente e é importante que a gente aborde sobre isso e que a gente reflita sobre isso para a elaboração de um protocolo nutricional de cuidado, né, para esse paciente que vai ser submetido à cirurgia. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como elaborar um protocolo nutricional de cuidado para esse paciente, pensando no pré e no pós-operatório. Então, no vídeo de hoje eu vou falar com nutricionistas que atuam na área hospitalar e também na ambulatorial e de consultório, porque bem da verdade esse paciente ele pode passar por essas três áreas, né, do nutricionista oncológico, três áreas de atuação do nutricionista oncológico. Então ele vai ter contato com o nutricionista hospitalar, bem como com o nutricionista ambulatorial e de consultório, e é importante que exista uma parceria entre nós, e é importante que em todas as áreas ali de cuidado, né, seja no hospital, seja no ambulatório e consultório, que nós possamos falar a mesma língua. Por isso que é muito importante, Nutri, que se você atende um paciente oncológico, você entenda sobre o diagnóstico desse paciente e o tratamento que ele vai ser submetido, para que dessa forma, tanto o nutricionista do hospital, como o nutricionista que está na ponta, como o nutricionista que está lá no consultório, eles vão ter a mesma noção e eles vão dar orientações condizentes e não orientações que sejam contraditórias e confundam ainda mais o paciente, gere mais insegurança. Tá bom? Então é muito importante que a gente fale a mesma língua e que a gente se comunique. Então, por que não, né, Nutri, se você é de consultório, por que não falar com o nutricionista que está atendendo o teu paciente no hospital? E se você é de hospital, por que não mandar uma cartinha para o nutricionista de consultório falando quais foram as tuas condutas com esse paciente, entregando esse paciente com uma orientação adequada, não é mesmo? Então, para ilustrar o nosso bate-papo de hoje, né, como base do nosso bate-papo, eu trouxe um artigo, né, realizado aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, e é um artigo que justamente criou um artigo prático, digamos assim, porque ele montou um protocolo de assistência nutricional para os pacientes de pré e pós-operatório de câncer cólon retal, tá? Então, é um artigo muito interessante porque os nutricionistas que acompanharam esses pacientes na universidade, no hospital da USP, né, na Universidade de São Paulo, acompanharam esses pacientes por 3 meses, né, dando as orientações no pós-operatório, criando um protocolo nutricional de atendimento a esses pacientes, e eles puderam observar, a partir desse protocolo que eu vou compartilhar com vocês agora, eles puderam observar um ganho de peso constante no pós-operatório, bem como um ganho também de função muscular, de força muscular e menores complicações, né? Menor risco para complicações no pós-operatório. Então, como desfecho até desse artigo, eles concluem que a criação, né, de um protocolo nutricional é benéfico, é importante que a alimentação ela seja evoluída de maneira gradual para que esses pacientes
possam apresentar menos complicações crônicas a longo prazo no pós-cirúrgico, né? Porque essas complicações são extremamente comuns e eu já vou abordar melhor essas complicações aqui com vocês também, né? Sobre fatores que nós precisamos observar. Então, até mesmo na legenda, né, desse vídeo, eu vou colocar aqui para vocês qual é o artigo que eu me baseei para que vocês possam buscá-lo e lê-lo na íntegra, porque ele é muito interessante e vale muito a pena. Além disso, são pesquisadores brasileiros e é sempre interessante que a gente incentive a nossa ciência, tá bom? Então, o que esse artigo ele traz para nós, né? Como que funcionou esse protocolo de cuidado nesses pacientes? Então, pensando no pré-operatório, né, o paciente ele é submetido em jejum por 8 horas, justamente para limpeza, né, do intestino, preparar esse intestino para a cirurgia. Mas bem da verdade, esse preparatório para a cirurgia, ele já acontece ali entre 24 e 48 horas, né, com uma alimentação, uma dieta sem resíduos, justamente para já ir limpando ali o intestino e preparando esse intestino para a cirurgia. E aí eu quero trazer uma observação para vocês, né, além desse artigo, que é a recomendação da ESPEN, né, inclusive do projeto Acerto, né, o nosso projeto aqui brasileiro sobre recuperação no pós-cirúrgico, né, otimização dessa recuperação. Então, qual que é a recomendação, né, da diretriz da ESPEN, por exemplo, do guideline? A recomendação para esses pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia do trato gastrointestinal, uma cirurgia de grande porte, é que esses pacientes, eles tenham seu jejum abreviado, ou seja, por mais que esse paciente ele precise ficar 8 horas em jejum, né, de alimentos sólidos e dietas com resíduo, ele pode até 2 horas antes da cirurgia receber líquidos, né, ricos em carboidratos, líquidos claros, por exemplo, maltodextrina, tá? Então, é até uma recomendação da ESPEN essa abreviação do jejum, pensando justamente em repor, né, os estoques de glicogênio para esse paciente, para que esse estoque ele seja utilizado, né, durante a cirurgia e no jejum que se passa depois da cirurgia, para que ele não tenha que fazer a gliconeogênese e utilizar ali das reservas, né, do tecido adiposo e do tecido muscular, favorecendo ainda mais a perda de peso e perda de massa muscular. Além disso, né, além da abreviação do jejum, tanto o Projeto Acerto como o guideline da ESPEN preconizam também o preparo imunológico para esse paciente, ou seja, cuidar do estado nutricional desse paciente antes da cirurgia e incluir ali não só proteína, mas também substâncias imunomoduladoras como arginina, nucleotídeos e ômega 3 para fortalecer a imunidade desse paciente, diminuir o padrão inflamatório e dessa forma contribuir para menos complicações no pós-cirúrgico e também um melhor desfecho clínico, tá? Então, pensando no pré-cirúrgico, é esse olhar que você tem que ter, Nutri. Você tem que ter esse olhar do preparo imunológico e isso, mesmo sendo Nutri de consultório, não mais Nutri ali da linha de frente na área hospitalar, eu prescrevo para os meus pacientes esse preparo imunológico. Então, não somente o Nutri hospitalar pode fazer isso, como o Nutri do ambulatório e do consultório. Se você sabe que seu paciente vai ser submetido a uma cirurgia como essa, você já prescreve ali um suplemento adequado para ele. Agora, obviamente que a abreviação do jejum não cabe a nós, Nutri de ambulatório e consultório, sim a Nutri hospitalar, né? Então, isso tem muito a ver também com o protocolo da instituição que vocês trabalham, né? Então, é muito importante discutir isso na instituição hospitalar que você trabalha, para ver se realmente é possível aplicar um protocolo de abreviação de jejum, mas os estudos demonstram realmente um benefício muito grande em pacientes que recebem o preparo imunológico e também a abreviação de jejum, né? Isso porque esse jejum, né, do pré-cirúrgico e até o pós-cirúrgico, né, acaba zerando os estoques ali, né, de glicogênio do paciente, estimulando a gliconeogênese,
E essa gliconeogênese associada, né, ao estresse metabólico causado pelo tumor, gente, tem um impacto nutricional muito grande no paciente, né? Então acaba favorecendo ali uma piora do estado nutricional. E é interessante, né, que a gente pare para pensar, porque assim, por mais que a gente cuide desse paciente no pré-operatório, que a gente, poxa, dê o nosso melhor, faça tudo o que tem que fazer, talvez ele ainda vá para a cirurgia sem estar com a composição corporal adequada, né, ideal. Então ele já é realmente um paciente que está debilitado e muitas vezes ele vai para essa cirurgia debilitado. Então isso pode agravar ainda mais o quadro, tá bom? Então, pensando aí no pós-operatório, né? Então, como que funciona a alimentação no pós-operatório? Então, novamente, né? O núcleo hospitalar, ele vai estar em maior contato no pós-operatório com esse paciente. Esse paciente, ele ainda pode ficar em jejum de 12 a 72 horas. Obviamente que é desejado que esse paciente, ele só fique em jejum por 12 horas, mas dependendo dos movimentos peristálticos, né, em como esse organismo vai responder esse pós-cirúrgico, pode ser que o médico ele prefira preservar, né, o intestino desse paciente por mais um tempo, podendo ficar até 3 dias em jejum. Mas realmente o ideal é quanto antes liberar esse paciente do jejum melhor, né? Então entrar com a alimentação via oral de maneira precoce. E aí pensando, né, na alimentação via oral, essa alimentação ela vai ser evoluída, né, em 3 estágios dentro do hospital, né, quando esse paciente ainda é internado. Então, normalmente, né, a primeira alimentação que esse paciente recebe é uma dieta líquida sem resíduo, e a partir da avaliação do nutricionista, da equipe multidisciplinar, esse paciente ele recebe a evolução da dieta, que pode acontecer em até 24 horas para uma dieta líquida, e depois para uma dieta pastosa. O ideal é que esse paciente vá de alta com uma dieta branda, tá? E aí, o que nós precisamos observar junto da equipe multidisciplinar para fazer a evolução da dieta desse paciente para uma dieta branda? A gente precisa observar alguns sintomas, né? Alguns efeitos aí colaterais do pós-cirúrgico que esse paciente possa, porventura, vir a ter. Então, vômito, distensão abdominal, cólicas abdominais, flatulência, constipação. Então, e sensação também de empachamento, né, por conta da diminuição dos movimentos peristálticos do intestino, né? Então a gente tem que observar tudo isso. Em relação à constipação, pode ser até uma necessidade maior por fibras, né? Então, como esse paciente está com uma dieta líquida sem resíduos, talvez seja interessante realmente introduzir, evoluir a dieta para que ele receba um pouco mais de fibra. Contudo, vômito, sangramento, né? Que nem eu falei, empachamento, cólicas, muitas dores, nós temos que esperar um pouco para esse organismo se adaptar à alimentação e aí para que a gente possa evoluir. E, obviamente, se for o caso, Nutri, se nós observarmos, né, que não está evoluindo a dieta, esse paciente ele pode receber sim a indicação, na verdade ele vai ter a indicação da terapia nutricional enteral, né? Nós precisamos entrar com a terapia nutricional enteral de maneira precoce para que esse paciente não desnutra, não perca massa muscular, né? E acabe ali piorando o seu desfecho. Então, quando esse paciente ele vai de alta, ele vai com uma dieta branda, e no ambulatório, né, no consultório, nós vamos evoluir essa dieta até que ela atinja a consistência de uma dieta geral, mas mesmo pensando na dieta geral, nós vamos reintroduzir os alimentos por fases. E nesse estudo que eu trouxe para vocês, eles montaram um protocolo de 5 fases pensando na evolução desse paciente no ambulatório, tá? Então, é uma evolução gradativa. E por que é importante essa evolução gradativa? Para que a gente priorize, né, a recuperação desse intestino, para que realmente esse intestino está extremamente inflamado, debilitado, num processo de cicatrização. Então é importante nós tomarmos cuidado com a evolução muito rápida da dieta, colocando, por exemplo, alimentos inflamatórios, fermentativos. Por quê? Uma adição ali precoce de algum alimento que não deveria entrar
né, no início, né, da evolução da dieta do paciente, pode favorecer o desenvolvimento de efeitos colaterais crônicos que demoram anos, né, para serem minimizados e serem realmente ali para que esse paciente não tenha mais esses efeitos colaterais. Então, às vezes, a introdução inadequada da alimentação pode favorecer para que esse paciente apresente urgência fecal, diarreia, cólicas, dores por anos, né? Então é muito importante que a gente siga realmente ali um protocolo. Quando a gente diz protocolo, né, é um guia que nós temos para nos orientar, para seguir. Obviamente que cada paciente é único, a gente tem que usar, né, a nossa percepção da individualidade clínica para fazer as mudanças e as alterações, mas é interessante que se tenha um protocolo para que a gente possa guiar, para ter como norte nos respaldar, tá? Então, é justamente importante que a gente faça essa evolução gradual. Então, a primeira fase, né, de introdução, digamos assim, dessa alimentação é uma alimentação que nesse protocolo, né, eles recomendam ali o cálculo para 30 quilocalorias quilo ao dia, né? Então é uma alimentação hipercalórica, até porque a alimentação ela tá um pouco restrita e esse paciente tá num estresse metabólico aumentado, pensando no pós-cirúrgico, e também a recomendação de uma dieta hiperproteica de 1,2 a 1,5 gramas de proteína, né, quilo ao dia. E aí é uma alimentação, né, nessa primeira fase, é uma alimentação sem alimentos laxativos e fermentativos, né, sem o consumo de vegetais crus, somente vegetais cozidos. E isso demora em torno aí, né, uma semana. Então esse paciente ele vai seguir essa alimentação por uma semana, né, e baixo teor de fibras. Na segunda fase, é interessante que vai durar aí de 2 a 3 semanas, né, o paciente seguindo a alimentação dessa segunda fase. Já se tem a recomendação de ingerir os vegetais crus, mas ainda sem alimentos fermentativos, sem lactose, sem açúcar, né? E também com baixo teor de fibras. Então se inicia ali um acréscimo de fibras, mas não ainda na quantidade ideal. Depois a fase 3, né? Essa fase 3 o paciente seria mais ou menos na 4ª semana aí de pós-operatório. Então, depois de 4 semanas, esse paciente poderia evoluir para a fase 3, no qual vai ter a inclusão gradual de lactose, ou seja, não é a introdução de leites e derivados, como talvez esse paciente, né, consumisse antes, mas é uma introdução gradual, ou seja, pode acabar prescrevendo uma quantidade menor ali de manteiga, né, para esse paciente estar utilizando, né, de iogurte, de queijo, mas numa quantidade ainda pequena, vendo, né, como esse paciente reage à introdução desses alimentos. Na fase 4, que seria aí 2 meses depois, né, do pós-cirúrgico, então nós estamos falando de 8 semanas depois da cirurgia, tem a introdução do leite em si uma vez ao dia, ou seja, da 4ª semana à 8ª, esse paciente ele já estava consumindo vegetais crus, além dos cozidos, né? Então já estava consumindo ali um pouco de fibra. Esse paciente já estava consumindo queijos, já estava consumindo iogurtes, manteiga, de uma maneira, né, que você com certeza, né, vai poder prescrever, vai entender a individualidade do seu paciente, mas é o indicado que também não seja em grandes quantidades, de maneira tão frequente, talvez não todos os dias. E aí, na 8ª semana, 2 meses depois, a introdução do leite em si uma vez ao dia. E se tudo der certo, na 12ª semana do pós-cirúrgico, as leguminosas, elas podem ser incluídas novamente na alimentação, bem como os alimentos mais fermentativos, né? Então nós estamos falando aí, por exemplo, das crucíferas, nós estamos falando até mesmo de uma quantidade baixa de algum tipo de açúcar, como mel, por exemplo, açúcar demerara. Então, como vocês podem ver, são 5 fases em 3 meses, né? Então, é uma alimentação realmente que você vai evoluindo de maneira gradual em torno de 3 meses. Então, esse protocolo tem duração de 3 meses. E
O que é importante, né, observar entre as evoluções das fases, né, porque muitas vezes você vai ter que regredir essas fases. Então é importante observar se esse paciente ele tá tendo diarreia, é muito importante observar se esse paciente ele tá tendo episódios de êmese, se ele tá tendo dor, distensão abdominal, flatulência, sensação de empachamento. Então, entre uma fase e outra, você tem que avaliar esse paciente, não só o seu estado nutricional, mas os seus sinais e sintomas, porque qualquer alteração, talvez você tenha que regredir a dieta, né, regredir a fase, e aí depois de algum tempo, novamente tentar evoluir, né? Então, é um protocolo, mas cada paciente é único e você vai ter que avaliar se realmente vai dar para fazer como planejado ou você vai ter que regredir, depois voltar. Então isso é normal. Eu já tive pacientes, né, que evoluíram super bem, mas eu também já tive pacientes que eu tive que regredir a dieta e tá tudo bem, né? E aí dessa forma, regredindo, respeitando o processo de cicatrização, respeitando o organismo daquela pessoa, depois quando nós evoluímos, né, a alimentação, ela não apresentou efeitos colaterais, né, então ela teve ali uma melhor qualidade de vida também, então isso é muito importante, tá? Então, é importante que o paciente ele vá ganhando peso, né, então pensando aí nesses 3 meses de pós-operatório, é importante que o paciente vá ganhando peso de maneira gradual também, né, ou seja, talvez ali no primeiro mês seja comum uma perda de peso, né? Porque é uma alimentação mais restrita, ele acabou de sair de um pós-cirúrgico, tem uma fase de adaptação. Então, é importante que a gente garanta um bom estado nutricional ou o melhor que a gente puder fazer para esse paciente para cirurgia, pensando até mesmo que pode ser que ele perca um pouco de peso, né? Só que é importante que nesses 3 meses ele vá recuperando esse peso e até ganhe peso, se for assim o desejado, de maneira gradual. Então, como eu comentei no início, né, depois desse estudo, eles observaram que depois de 3 meses, os pacientes que foram submetidos a esse protocolo de cuidado no pós-cirúrgico, eles tiveram um ganho de peso gradual, eles tiveram ali uma melhor funcionalidade da musculatura, né, e também menos efeitos colaterais, pensando aí no pós-cirúrgico. E Nutri, tem um outro ponto importante também para nós levarmos em consideração, é que além de toda essa particularidade, né, da cirurgia do câncer de cólon, é bem comum, né, que esses pacientes eles tenham que utilizar a colostomia ou a ileostomia, seja por um período ou seja até de maneira permanente. É muito importante que a gente oriente a alimentação para esse paciente, né? Também que a gente o acalme pensando na consistência dessas fezes, porque dependendo da localização, se é uma ileostomia, uma colostomia, as fezes também elas vão ter características diferentes. E, por exemplo, numa ileostomia, né, as fezes elas são muito mais líquidas, então pode ser que o paciente ele fique preocupado, né, pensando como que eram as fezes, né, anteriores a todo esse processo. Então é importante que você oriente, que você o acalme. Agora, pensando na questão dos gases, né, tá diretamente relacionado, e também o cheiro, né, tá diretamente relacionado ao que o paciente come. Então, nesses casos, é interessante você observar, né, os alimentos que talvez possam cheirar mais forte, como por exemplo as crucíferas ou os frutos do mar também acabam influenciando nesse odor. E se você seguir, né, esse protocolo que eu comentei com você, você pode perceber que é um protocolo, né, inicial ali nas primeiras semanas de uma dieta com baixo teor de FODMAPs, né? Então, naturalmente, esse paciente ele já vai estar ingerindo uma alimentação pouco fermentativa. Mas se for o caso, se for necessário, talvez você tenha que estender por um tempo, como a gente falou da individualidade, né? Você tenha que estender por um tempo um pouquinho maior essa alimentação com essa característica, que é uma dieta com baixo teor de FODMAPs, tá bom? Então isso é muito importante você saber e você orientar corretamente. Então, Nutri, como nós pudemos observar, né, a partir desse estudo que eu trouxe para vocês, né, a partir também do conhecimento, né, do tipo de câncer, que é o câncer de intestino, o acompanhamento nutricional, ele é de suma importância, né, para garantir um bom estado nutricional desse paciente no pré e no pós-cirúrgico, durante toda a terapia antineoplásica,
diminuir, né, os efeitos colaterais, né? Então, seja ali os efeitos colaterais pensando no pós-cirúrgico, né? Mas preparar também esse paciente para quimioterapia, né? Se você for parar para pensar no tratamento adjuvante, olha o nosso papel, a importância da nossa profissão, né? Nós vamos estar preparando um paciente para a quimioterapia, para que ele esteja num bom estado nutricional, para que ele não tenha complicações do pós-cirúrgico, para que ele não tenha efeitos colaterais do pós-cirúrgico por conta de uma dieta que foi introduzida de uma maneira inadequada. Porque imagina se esse paciente ele está com diarreia, cólica, se ele está vomitando e aí ele ainda vai para a quimioterapia. Então é muito importante que a gente prepare esse paciente para o tratamento posterior também. O acompanhamento nutricional, né, a personalização da dieta para esse paciente é importante para uma maior qualidade de vida, menos complicações no pós-cirúrgico, né, um melhor desfecho clínico e também, né, menor período de internação, menores indas e vindas para o hospital e também menos gastos hospitalares, né, porque um paciente que tem um bom estado nutricional, tem menos efeitos colaterais e não está desnutrido, ele tem menos intervenções hospitalares e também menos tempo de internação, e isso garante ali para a instituição hospitalar menores custos, né? Então, o nosso papel é muito importante no cuidado desse paciente, né? Então, é importante a gente pensar em cuidar desse paciente desde o seu diagnóstico até o seu momento da alta. E você saber dessas informações é importante para que você possa não só garantir um melhor desfecho e qualidade de vida para o paciente, mas para que você possa conquistar a confiança da equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente fala de um paciente de câncer de colo em reto que vai ser submetido a uma cirurgia, nós falamos bem diretamente com os nutris da linha de frente do hospital. Então, nós sabemos, né, da importância do cuidado multidisciplinar, principalmente na área hospitalar. É muito importante que você tenha uma boa comunicação com a equipe. É muito importante que você se sinta confiante, né? Que você se sinta ali preparado para discutir o caso com o enfermeiro, discutir o caso com o oncologista. Por exemplo, se a instituição que você trabalha não tem esse protocolo de abreviação de jejum, então baseado em que você vai sugerir isso? Então é muito importante que você tenha confiança na tua conduta, que você tenha um respaldo científico por trás, para que você possa propor mudanças que vão ser benéficas para a instituição e, claro, para o paciente. Então, dessa forma, você vai falar com muito mais autoridade, né? Você vai se tornar ali, naquela instituição, autoridade. As pessoas os profissionais vão ter segurança na hora de perguntar algo para você. Vão confiar a prescrição do que for, né, destinado ao nutricionista, vão confiar de olhos fechados a prescrição a você, não vão ter insegurança. E aí você vai se sobressair, né? Porque eu vejo pela minha prática, né, pela minha vivência hospitalar, não são em todas as instituições que o nutricionista ele tem ali um papel reconhecido, né, que o nutricionista realmente tem a sua importância naquela instituição, que o nutricionista ele é essencial, não é mesmo? Eu não sei se você já passou por situações assim, mas eu já. Então, cabe a nós também nos posicionarmos, chamarmos para a discussão de caso, tirarmos as dúvidas, fazermos sugestões, estudarmos bastante o caso para que a gente possa mudar o local que a gente trabalha. E aí eu tenho certeza que a equipe multidisciplinar, a equipe médica vai te reconhecer e você vai acabar ali se tornando referência naquele local. Além disso, os próprios pacientes e os seus familiares, vendo os bons resultados do teu acompanhamento, da tua conduta, com certeza vai acabar te indicando pacientes ou falando de você, né? Então você tem ali o seu nome reconhecido.
Então, pensando também nos nutricionistas ambulatoriais e de consultório, como é o meu caso, é muito importante também o nosso contato com a equipe multidisciplinar. Não só o contato com o nutricionista que está lá no hospital, mas o contato com o oncologista responsável pelo aquele paciente, pelo cirurgião responsável por aquela cirurgia, por aquele paciente. Então, é muito importante que a gente estabeleça sim esse vínculo, que a gente estabeleça esse contato e essa conversa, porque só quem sai ganhando é o paciente, mas é muito bom. Eu sinto assim, pela minha vivência principalmente com os oncologistas, eu sinto uma necessidade que eles têm de terem profissionais de confiança para indicar. Muitos oncologistas não indicam porque eles não têm um profissional que eles confiem. Não é só porque eles não sabem a importância do Nutri, eles às vezes até sabem, mas o medo de arriscar a saúde do paciente deles, né? Um profissional que eles não confiam, que eles não sabem se é qualificado, eles acabam não indicando, o medo fala mais alto. Então, a partir do momento que você tem bons resultados, que você passa confiança, você acaba recebendo também mais indicações, tá bom? Então, isso é muito importante, porque dessa forma, com mais indicações, você vai ter mais pacientes e mais pacientes que vão ser bem atendidos, que vão ter mais qualidade de vida, que vão ter um melhor desfecho, porque a gente sabe, é completamente diferente um paciente que é acompanhado por um nutricionista qualificado daquele que não tem um acompanhamento nutricional. Então são mais vidas que com certeza serão bem cuidadas aí na sua região. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessas dicas. E se você gostou, coloca aqui embaixo nos comentários, a parte do vídeo que você achou mais legal, o que você não sabia e descobriu através desse vídeo. Coloca sugestão, né, para próximos temas, para que eu possa estar abordando aqui com vocês, ou um insight que você teve. Eu vou adorar tirar a tua dúvida ou saber o que você mais gostou. Um grande beijo e até a próxima!